Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim: Jesus vence a doença e a morte. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu, aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? E ao que os seus discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus, afirmando-lhe: minha filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adiantas mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em voz alta. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a menina. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cumi, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do seu leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que haviam presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Então, o que acontece aqui? No subtítulo já diz: Jesus vence a doença e a morte. Aqui Jairo, que era um maioral da sinagoga, a sua filha de 12 anos, ela estava doente. Jairo viu que a menina estava à beira da morte. Jairo foi até Jesus. Ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: vamos até a minha casa, minha filha está doente, que o Senhor venha impor as mãos sobre ela para que ela viva. E Jesus, ele foi por quê? Porque ele viu o desespero
e também viu a fé daquele pai, que ele passou por cima de muitas coisas, de tradições e tantas outras coisas da época, e foi até Jesus, porque ele sabia que só Jesus tinha a solução que ele necessitava naquele momento de morte, aonde a filha estava doente, à beira da morte. Mas ele foi até Jesus, se prostrou aos pés do Senhor e disse, Ele disse para Jesus aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte, vem, impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus não disse nada, Jesus apenas acompanhou ele e ao mesmo instante se formou uma multidão ao redor seguindo. Aí Jesus indo no caminho, nisso uma mulher que fazia 12 anos que padecia daquela enfermidade, aquele fluxo de sangue não cessava, ela era considerada impura e as pessoas que estivessem ao seu convívio também seriam consideradas. Aquela mulher gastou tudo que ela tinha, com médicos, com as medicações da época, e também não foi curada. Era uma situação desesperadora. Imagina aquela mulher, já tinha gastado todas as suas finanças, certo? Ela era uma mulher bem de vida, gastou tudo que tinha, procurando a cura, e não conseguia. Até que ela ouviu falar de Jesus. E aquela mulher disse: se eu só tocar no manto dele, eu vou ser curada. A fé de ambos trouxe vida novamente. Fez com que um fosse curado e recebesse salvação, e o outro recebesse o milagre aonde Jesus ressuscitou uma criança que estava morta. Os olhos naturais, ela estava morta. Mas Jesus disse: a menina vive. Quando eles zombaram de Jesus, Jesus tirou aquelas pessoas e só deixou o pai e a mãe e os 3 discípulos que foram com ele. Às vezes, é necessário que algumas coisas saiam da nossa vida para que Deus possa operar o milagre. Às vezes, é uma amizade, às vezes são mesas que nós estamos sentando que não é para nós sentarmos, e tem situações que estão impedindo o Senhor de operar o milagre. Jesus disse: saiam, porque só vai ficar aquele que crê no milagre, na vitória, na bênção que o Senhor tem para a sua vida. O incrédulo, aquela pessoa que torce para que nada dê certo na tua vida, esta pessoa Deus vai tirar. Então aprenda que em alguns momentos da nossa vida nós vamos sofrer perdas. Pessoas vão ser tiradas da nossa vida, do nosso convívio, porque estas pessoas estão dando uma influência errada e através delas nós estamos sendo impedidos de viver o milagre. Então tem pessoas que Deus afasta, Deus tira da nossa vida, do nosso convívio, vai para outro lugar, ou a gente se muda, ou aquela pessoa sai. E tem gente que reclama. Aprenda a olhar para a situação. Olhe para a tua vida enquanto aquela pessoa estava perto de você, como era. E quando ela foi convidada a sair, como é que a tua vida ficou? Como é que a tua vida está? Então, às vezes é necessário separações, limpeza, leveza. Às vezes é necessário removermos algo da nossa vida, e isso muitas vezes também serve para pessoas. Pessoas que são influências negativas, pessoas que não creem como você crê, que não profetizam como você. Se tem alguém do teu lado onde você está declarando: eu creio em nome de Jesus, aquela pessoa está zombando da tua fé.
A gente sabe que ela se deixa usar por Satanás, mas é uma pessoa que não está ali torcendo pelo teu bem e muito menos torcendo pela tua vitória. Então nós precisamos saber identificar determinadas coisas. Enquanto Jesus estava indo, a mulher hemorrágica chegou. Ela estava contando o que aconteceu. Pessoas vieram e disseram: não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu. E Jesus disse: continua crendo. Muitas vezes nós vamos nos deparar com situações igual Jairo, que vai vir uma notícia, mas Jesus vai dizer: continue crendo. A palavra diz: tudo é possível ao que crê. Então creia no impossível, permaneça firme. Vão se levantar, gente, pessoinhas, enviadinhos de Satanás do nosso lado, para tentar fazer com que a gente desanime, com que a gente volte atrás, com que a gente retroceda nas nossas orações, nas nossas determinações. Muitas coisas se levantam. Aqui Satanás enviou pessoas, mas Jesus não deu ouvidos às más notícias que elas traziam. E isso muitas vezes nós temos que fazer. Não dar ouvidos para o barulho que o diabo está fazendo ao nosso redor. É continuar firme em oração, firme, convicto da tua bênção, do teu milagre. Uma amiga que já está na glória, ela dizia assim: irmã Eliane, o diabo é um anunciador de bênção. Então, quando as coisas começam a se levantar, é a bênção que está chegando na tua vida. Às vezes a pessoa diz: nossa, eu achei que essa luta não ia terminar nunca. Mas é um processo que nós precisamos passar. Alguns precisam passar por um vale, alguns precisam ir para um deserto, outros precisam passar por determinadas situações para Deus ver como está o coração, se verdadeiramente crê, confia nele, se está pronto para receber o milagre. Então Deus, Ele olha o nosso coração. Se nós vamos continuar nos mantendo íntegros, retos e nos desviando do mal. Se nós vamos guardar a nossa mente e o nosso coração. Quando vir a má notícia, quando se levantar o problema. Jairo aqui podia ter dito: não, Senhor, vai. Ela já morreu. Olha o que eles disseram. Jesus disse: não temas, crê somente. E aqui nessa tradução diz, né? Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. Jesus vai nos dar palavras de encorajamento. Por mais que você recebeu um diagnóstico, mas a palavra diz que o Senhor já levou tudo sobre si. Então declare a palavra. Esse espírito de enfermidade já saiu daqui, porque para a glória de Deus eu já estou curada. Pelas pisaduras de Jesus já estou sarada. Mantenha-se firme. Mantenha-se confiante naquilo que você está declarando, tomando posse da tua bênção. Porque se você retroceder, a palavra diz que o Senhor não tem prazer. O meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em ver aquela pessoa se retirando de cabeça baixa, humilhada, desanimada, desencorajada. Não. Jesus encorajou aquele homem e disse: não temas, continue crendo. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então eu não sei o problema que você está enfrentando, a luta que você está guerreando, mas permaneça firme, convicto da tua vitória, convicto da tua bênção. Permaneça firme, sempre em oração. Não retroceda.
Permaneça firme. Jesus encorajou aquele homem. Da mesma forma que Deus, quando chamou Josué, ele disse: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora é contigo. Você vai fazer esse povo passar o Jordão. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. E na última vez que Deus o advertiu, encorajou, Deus disse: e não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Sabe por quê? Porque o salmista disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque vão se levantar situações para tentar fazer com que a gente murmure, blasfeme, reclame, xingue, brigue, culpe a Deus. Mas a gente precisa glorificar, porque a palavra diz: em tudo dê graças a Deus por tudo. E por nada andei inquietos. Deus, ele vai prover as coisas que nós precisamos. Os pássaros não plantam, mas Deus alimenta eles. A palavra diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. E olha a beleza daquelas flores. Gente, tem tanta coisa extraordinária que Deus criou, que a gente olha aquela beleza, a gente contempla aquela beleza, a gente vê o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é lindo, o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus se preocupou com a gente, que quando Ele foi criando todas as coisas, Ele foi colocando cada coisinha no seu lugar. Ele criou o Éden, Ele criou o céu, Ele criou a noite, o dia, o sol, a lua, o firmamento, as estrelas. Ele criou tudo. Ele fez separação entre o dia e a noite. Ele criou plantas, animais. Deus cuidou da gente desde do primeiro de cada detalhe, antes de formar o homem. Ele criou tudo com excelência. E não era para o homem ficar enfermo, não era para o homem trabalhar, né? Não como um louco, um condenado. Era para ele cuidar, ser um mordomo, cuidar do jardim, zelar pelo jardim. E o que o homem fez? Quando foi tentado, ele não disse: Senhor, a minha esposa foi tentada, ela comeu do fruto, vem aqui, Senhor, tenha misericórdia de nós. Não, ele também comeu. Porque o diabo disse para ele: vocês vão ser que nem Deus, vocês vão abrir os olhos de vocês, vocês vão ter o entendimento das coisas. Só que o ser humano, gente, muitas vezes não tem o discernimento das coisas. Ele não sabe discernir o que é de Deus e o que não é. Ele não consegue discernir aquilo que é bom. Isso é do Senhor. Só que o diabo também vai oferecer coisas boas. O diabo não vai aparecer para ninguém de guampinha e de garfinho na mão, não. O diabo vai aparecer de uma forma linda. Vai aparecer da forma de um homem sedutor, de uma mulher sedutora. O diabo, gente, ele é astuto. E ele sabe aonde ele vai agir, na fraqueza de cada um. Então nós precisamos, gente, nos fortalecer em Deus, na força do seu poder, na sua palavra, nos alimentar o nosso espírito, porque vence quem você alimenta mais. Porque nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda como um leão, bramando como um leão, achando quem possa tragar. O diabo anda intimidando, tentando acuar, tentando colocar medo, desistência, falta de fé, desânimo, porque ele sabe que essas coisas desagradam ao Senhor. Porque o justo vive da fé. Então Satanás vai fazer de tudo para você recuar. Então você precisa se manter firme, sóbrio, íntegro, vigilante. Aqui Jesus disse: sai todo mundo para fora.
Fica só o pai da menina, a mãe da menina e os 3 discípulos aqui comigo. Só aqueles 5 tiveram o privilégio de ver aquela maravilha acontecer. Porque eram pessoas que estavam crendo. Porque aquela mãe, por mais que estava ali naquela casa, enquanto todo mundo estava chorando e acreditando que a menina tinha morrido, ela estava esperando o marido voltar com a solução. E se Jesus tivesse visto que ela estava desanimada, ele não ia deixar ela entrar. Jesus disse só o pai e a mãe da menina. Aquela mulher se manteve firme esperando o esposo chegar, porque ele tinha ido buscar Jesus. Ele tinha ido buscar solução. Então busque a solução do teu problema em Cristo. Porque nenhum problema é maior do que o nosso Deus. Nenhum problema é maior do que Deus. Agora tem pessoas que fazem um problema enorme. Fazem uma tempestade num copo d'água, aquilo, ó. E nem é tudo aquilo. Satanás só faz barulho para tentar te intimidar, para tentar fazer você retroceder. A mulher hemorrágica, ela foi. Ela enfrentou aquela multidão, ela passou aquele povo, ela só encostou nas vestes de Jesus, no manto dele. E ele sentiu que o poder foi liberado. Aquela mulher foi curada, liberta do seu sofrimento. É isso que Jesus faz quando você toca nele com a tua fé. A fé é algo que agrada a Deus, que chama a atenção de Deus em todos os aspectos. Aquela mulher disse, eu só vou tocar nas vestes, enquanto algum Senhor coloca a mão na minha cabeça. O que o Jairo tinha pedido? Vem e põe as mãos sobre ela para que ela viva, para que ela seja curada e para que ela viva. Aquela mulher não queria nada disso, ela só queria tocar um dedinho lá no manto de Jesus, só toquei, tô curada. Porque era a fé daquela pessoa, cada pessoa tem a sua medida de fé. Jairo precisava que Jesus viesse e colocasse a mão sobre a menina, orasse para que ela fosse curada. A mulher hemorrágica só precisava tocar nas vestes. O Cornélio, né? Ele disse o que? Não, Senhor. Eu sou um homem, o centurião, né? Ele disse, eu sou um homem, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa para curar o meu servo. Dá uma ordem, eu sou homem sujeito que mando, eu digo para esse vai e ele vai. Senhor, dá uma ordem e eu sei que o meu servo será curado. Jesus disse, eu nunca vi tanta fé nem em Israel. Cada pessoa tem a sua forma de crer, nós não podemos julgar ninguém. O Jairo que precisava que impusesse as mãos. A mulher hemorrágica só precisava de um toque no manto de Jesus. Cada um vai atrair a presença do Senhor, o milagre para si, conforme a sua fé. Conforme aquela pessoa crê no coração dela. Ela vai receber o milagre. Então, atraia a presença do Senhor mediante a tua fé. Jesus disse que se tu creres, tudo é possível que crê. Que cada um de nós recebeu a sua medida de fé. Que se a gente tiver o fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo que a gente pedir, dizer, ó, sai daqui, monte, te lança no mar, ele vai, se você crer. Não precisa ser uma fé do tamanho dessa garrafa, não. Jesus disse do tamanho de um grãozinho de mostarda. Basta ter fé. Então creia, porque se você tiver fé, Jesus vai reverter a tua situação. A cura vai chegar, a libertação do teu sofrimento. Jesus, ele quer curar, ele quer salvar, ele quer transformar, mas depende de você. Eu quero que você guarde esta palavra no teu coração, que você reflita nela, que você leia ela. Jesus quer te libertar do teu sofrimento, como essa mulher foi liberta. Ele quer trazer vida aonde já tinha morte, como lá na casa de Jairo. Eu não sei qual é a tua situação, mas Jesus muda diagnóstico. Jesus muda, transforma, salva, cura, liberta. Eu não sei o milagre que você precisa e nem em que área que você necessita.
mas creia, porque tudo é possível que crê. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam curadas, abençoadas, libertas, que elas sejam libertas do mal que as oprime, libertas do mal que tem as escravizado, que elas sejam libertas do engano, da mentira, do espírito da morte, do engano, do erro, da prostituição, da maldade, que elas sejam curadas, que elas sejam libertas, Pai, em nome de Jesus, seja de qualquer enfermidade, que elas recebam a cura em nome de Jesus, que elas recebam a cura das suas emoções, a cura no seu casamento, na sua vida sentimental, espiritual, financeira, familiar, que o Senhor possa operar um milagre em cada área da vida desta pessoa que ela necessita, que o Senhor venha trazer vida, que o Senhor venha trazer libertação, que o Senhor venha trazer cura para a alma e para o coração de todas estas pessoas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.